último dia do PHN. O último dia foi como? Foi virado. Olha só, acabamos o show do Frei Gilson, ficamos pro luau. Aí eu fiz o seguinte, eu fui comprar um lanche, né? Inclusive, galera, enquanto eu fui comprar o lanche, estava tocando Queima de Novo, que eu falei no último episódio, né? Eu fiquei tão triste porque não teve Queima de Novo nem no show da Cola de Deus, nem do Fábio Vitor Júnior. Aí já teve na missa, né, do dia anterior, do meu, né, do dia seguinte do show da Cola de Deus, né? No terceiro dia teve Queima de Novo na missa. Teve agora no luau, que eu já vou mostrar pra vocês. E ainda vou falar, né? Onde mais teve mais, galera. Bom, eu fui comprar um lanche pra comer. Aí quando eu voltei, eu tava meio perdido no luau. Ele falava algumas coisas, ele cantava, que eu achei massa, galera. Tem uma história de um casal católico que foi morto na escola, né? Com uma massacre. E a mãe, acho que da menina que morreu, ela tava lá, galera, dando testemunho porque ela teve que perdoar, né, os assassinos. E ela foi dar testemunho, muito massa, galera. Só que eu tava também lá, ainda na fila do lanche, aí eu não consegui escutar 100%. Na verdade, eu tava indo lanchar, né. E aí, quando eu cheguei, galera, eu tava meio perdido, aí eu decidi encostar assim, né, pra tirar um cochilo. Dormi uns 5, 10 minutos, galera, e foi pior, porque a gente ainda ficou pro Rosário. Mas antes de eu falar sobre o Rosário, fiquem aí com o que eu gravei do Luau. Eu acho que teve também Acaso Não Sabeis, não sei, vai rodar aí, mas eu tava gravando lá do lado de fora, né, que eu tava na fila pro lanche. Que nos trouxe aqui, Senhor, não desistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé, mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar de novo, manda tu. Galera, aí eu fui tirar o cochilo, né? Tava morto, galera. Eu tava com os olhos pesados, galera. Eu tava segurando o olho assim, pra ficar aberto. E aí eu tava tendo que rezar o rosário em pé, galera. Eu tava com tanto sono, galera, que tinha hora que eu quase dormia. Aí eu inclinava assim pra cair no chão, dormindo, né? E eu já me ajeitava assim. Aí teve uma hora que eu tive que ficar rezando, andando de um lado pro outro. Só que aí teve uma coisa no rosário lá pro finalzinho que fez eu acordar de vez, galera. Queima de novo, tocou de novo. Foi lindo, foi maravilhoso. Eu vou rodar pra vocês sem voz total. Vocês vão ver aí como é que eu já tava no final. Né, de ficar gritando nos shows, tava totalmente sem voz. E aí, coloca então aí o trecho. Só queima, que não se apaga, somos tua igreja, viemos te adorar. Nesse teu altar, somos sacrifício, vem nos consumir, estamos aqui, foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória.
de pé. Mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar. Depois do rosário, a gente foi direto pro santuário para assistir a missa, porque a gente não ia conseguir assistir a missa de encerramento, porque a gente ia embora mais cedo, galera. Porque vocês viram no último episódio, né, galera? A rua tava lotada de gente, aí a gente ia ter que ficar umas 2 horas esperando para conseguir sair da cidade, galera. Então a gente decidiu sair mais cedo, sair 3 horas na hora da missa de encerramento para poder, né, galera, não atrasar muito, né? Senão a gente ia atrasar umas 2 horas da chegada aqui. Ia ficar umas 2 horas só parado lá, né? Esperando esvaziar. Depois, galera, da missa, eu queria ir pra adoração. Só que aí meu celular acabou a bateria. Aí eu tive que ir ver com as pessoas como é que a gente ia se encontrar. Aí eu vi, e aí eu subi pra colocar meu celular pra carregar e deixar lá carregando. Aí eu voltei e fui lá pra programação. Aí eu assisti a pregação do Padre Roger e depois a pregação do Peter, que foi a última pregação, e teve o giro das camisas depois, galera. Esse foi o melhor momento, galera, da vida, do PHN, da vida. Foi o melhor dia da minha vida, graças a esse momento do giro das camisas, galera. Foi muito forte mesmo. Ele tinha falado pra gente levantar depois da pregação dele, aí já tava começando a girar a camisa, né? Aí ele falou: não, vamos orar primeiro, Aí começou a tocar uma música, galera, pra invocar o Espírito Santo. E aí ele deixou a gente orando e tal. Aí eu tava agradecendo muito, galera. Ele teve uma hora que ele mandou fechar o olho, só que tava muito difícil, galera, porque eu tava virado, né? E se eu ficasse com muito tempo com o olho fechado, eu caía no chão dormindo. Então aí, às vezes eu dava uma brindinha no olho. Aí uma coisa que acontecia durante as pregações, as missas, é que eu olhava ao meu redor e falava assim: olha onde eu tô no PHN mesmo, olha isso. E aí nessa hora aconteceu, né? Eu tava lá agradecendo, aí eu abri o olho. Na verdade eu acho que eu não tava agradecendo, né? Eu tava orando o que o Peter tava falando. Aí na hora que eu abri o olho, eu vi de novo onde eu tava. Eu falei: eu tô no PHN. Aí comecei a agradecer muito a Deus pela oportunidade maravilhosa que eu tava tendo, né? E aí eu já tava sensível, né? Agradecendo lá muito, porque eu não tava acreditando ainda onde eu tava. E aí começou o giro das camisas, galera. Aí, nossa, aí caiu a ficha. Eu já tava sensível, comecei a chorar, galera. Aí eu fiquei girando a camisa, cantando, pulando e chorando. Chorei até o final do giro das camisas. Foi maravilhoso. Foi a primeira vez que eu chorei de emoção, galera. Foi muito lindo mesmo. E aí eu vou fazer o seguinte: eu não gravei, né? Eu tava sem celular. Eu vou colocar o trecho de um dos meus amigos que tava comigo lá no túmulo, né? Que ele gravou, e aí apareceu no cantinho. E também vou colocar o vídeo que o cara que pegou minha camisa postou, que eu apareço bem na frente com a camisa azul, né? Tava com a camisa de Nossa Senhora Aparecida que eu comprei lá no santuário, né? Inclusive tá aparecendo a foto aí de nós três que a gente tava no túmulo e fomos juntos também para esse momento final. E galera, dava para esse cara que pegou minha camisa me ver, assim, ele tava pertinho de mim, dava para ver no vídeo, porque desses meus amigos, ele subiu os dois, né, eles subiram na cadeira, só que um tava na cadeira da frente, o outro tava do meu lado, assim. Aí eu tava com medo de jogar assim, bater na camisa do cara que tava girando e voltar, né? Porque ele já tinha jogado a dele e aí ele pegou outra já. Tinha algumas pessoas que acabaram jogando antes, né? Só que aí ele acabou jogando também. E aí, como eu peguei duas, eu dei uma pra ele. Consegui pegar duas ainda, galera. Então, aí, como ele tava girando assim, eu tava com medo de jogar pra cima, bater na camisa dele e voltar. Aí eu só joguei pra trás assim, aí eu não joguei muito longe, né? Por medo de voltar e eu não consegui dar pra ninguém na camisa. Não dá tempo, mas vai aparecer os trechos aí. Adorando em espírito e verdade, dia a dia. Galera, vamos pra cima, acreditar. Santos ao
vocês estão vendo que eu tô aparecendo aqui no final do vídeo, né? Normalmente acaba com os últimos trechos, né, do dia. Mas eu vou falar também sobre essa minha experiência, galera. Foi um sonho e parece que foi um sonho mesmo, que não foi um sonho que eu vivi, né? Parece que eu sonhei e acordei no outro dia, né? Porque eu senti uma sensação que eu nunca tinha sentido antes. Eu cheguei na segunda, né? A gente saiu domingo e chegamos na segunda, né? Porque a gente veio de ônibus. Na segunda minha cabeça estava muito cheia, claro. Tava muito cheia. Na terça ainda tava cheia, galera. Do PHN, que eu não tava acreditando ainda. A ficha tava, né? Tinha caído fazia pouco tempo. Tinha caído quase quando eu tava saindo, né? E eu tava ainda não acreditando. Eu tava vendo os vídeos assim, não acreditando que eu tava lá. E aí na quarta, galera, aí eu tava começando a esvaziar a cabeça, começando a tirar o pensamento só de lá, né? De dentro da canção nova, de dentro do PHN. Aí eu fui escutar uma música, Restauração. Tem tudo a ver, né, com o PHN. E aí, quando eu escutava antes de ir pro PHN, já sabendo que eu ia, eu já ficava animado, ansioso, me imaginando lá, né, falando assim, nossa, eu vou pro PHN, vai ser maravilhoso. E o engraçado, galera, é que nessa vez que eu escutei, depois que eu já tinha ido pro PHN, eu senti a mesma sensação, galera. Como se eu já tivesse ido, galera. Então a minha sensação é como se eu tivesse sonhado mesmo, como se eu não tivesse vivido aquilo. De tão, né, fora do normal que foi, galera. De tão sonho mesmo, né, que eu vivi. Foi um sonho. E eu sou muito grato mesmo por essa oportunidade. Então é isso, galera. Já com aquele espírito de fim de ano, né? Estamos no meio do ano ainda, mas eu já tô meio que pensando assim, porque depois que eu vivi esse ano, galera, já tá feito esse ano, né? Falando nisso, de ano feito, eu queria muito assistir o show da Helena Ribeiro no último dia, que era no horário do almoço. Que eu não tava querendo nem almoçar pra poder assistir o show. Só que, galera, depois daquele momento tão forte que eu tive, foi emoção. Eu senti a presença também de Deus, né? A gente tava invocando o Espírito Santo. Foi muito forte aquele momento. Depois daquele momento, galera, eu não fazia questão mais de nada. Pra mim já tava feita a viagem. Então eu falei, eu vou almoçar. Se for da vontade de Deus, vai dar tempo, né? Se der tempo, eu vou assistir, eu vou curtir. Se não, já vivi o que eu tinha que viver. Foi maravilhoso. E não deu tempo, né? Quando eu terminei o almoço, faltava 20 minutos pra acabar o show. Aí eu falei, eu vou lá terminar de arrumar minha mala, né? Já vou levar pro ônibus e pronto, né? Já vou começar a descansar, né? Nossa, eu dormi demais no ônibus. Na ida eu não dormi quase nada, só cochilei por causa da ansiedade, né? E só que na volta, como não, né? Tava virado, mas aí, galera, eu tava indo pro meu quarto, eu tava passando pelo condomínio, inclusive condomínio massa demais, galera. Tá aparecendo uma foto aí, lá tinha até uma capela, galera. E também os blocos de lá tinham o nome de santos. Muito massa, galera. A cidade lá é outro nível, galera, é outro nível. É uma cidade toda católica mesmo, galera. Também ela vive da Canção Nova, né? Desses eventos da Canção Nova. Porque sempre hospedando as pessoas nos condomínios que tem lá, os restaurantes, né? Só de quem tá lá. Aí tem um monte de barraquinha, né? Lá teve agora no PHN, deve ser. Essas barraquinhas devem abrir sempre nesses acampamentos, né? Da Canção Nova. Inclusive, esse PHN, galera, bateu o recorde de acampamentos da Canção Nova em questão de público, né? Foi o acampamento da história da Canção Nova com o maior público. Né? Então, lindo demais. E eu tive a oportunidade de participar disso, galera. Sou muito grato por isso. E aí, eu fico toda hora voltando, né? Bom, eu tava passando por lá no condomínio, eu tava escutando o show, tava tocando Terra Seca, galera, que eu sou apaixonado. Vocês já viram, né? Pelos últimos episódios aí, como eu canto Terra Seca, né? Gritando, né? Então, pelo jeito, eu perdi um showzão, né? Porque ela que fez a melhor melodia de Glória, né? A mais famosa. Ela escreveu também Tu És Minha Vida, né, galera? Linda demais. Música linda, maravilhosa. Eu acabei perdendo, mas provavelmente vou ter outra oportunidade, né? Ela vai vir aqui pra Brasília dia 10 de agosto, mas eu não vou poder, infelizmente. Vou ter festival musical
com o meu grupo jovem que a gente já ganhou ano passado. Vamos em busca do bicampeonato. Então é isso, galera. Valeu, brigadão por assistirem, né, até o final este daily vlog. E espero também que todos, né, se vocês assistiram, vocês viram o quão maravilhoso foi essa experiência perfeita que eu tive a oportunidade de viver. Sou muito grato mesmo por isso. Então é isso, galera. Valeu e até a próxima!